Olá, alunos dominantes online! A nossa aula é sobre os pronombres possessivos, pronomes possessivos em espanhol. E eu sou a professora Thaís. Bom, é importante vocês saberem que os pronomes possessivos indicam uma situação de posse, né? Então, quando alguma coisa pertence de alguém ou posse de alguém, né? E eles se relacionam aos pronomes pessoais, ou seja, para cada pronome pessoal tem um ou mais pronomes possessivos correspondentes. E é importante observar essa correspondência. Eles podem estar antes ou depois do substantivo. Então, aqui nós temos os pronomes pessoais que indicam o dono ou dona, né, daquilo que eles têm posse, que são aqui os pronomes pessoais, que nós já tínhamos visto. E nós temos aqui os pronomes possessivos. E nós temos duas possibilidades. Tem os pronomes plenos e os pronomes apocopados. O que significa apocopados? É como se fossem diminuídos, né? Abreviados. E eles ficam apocopados porque eles ficam antes do substantivo, tá? Mas a gente ainda vai ver os exemplos. Bom, então relacionado ao yo, os pronomes possessivos plenos são mio, mios, mia e mias, né? A gente tem tanto no plural quanto no singular, no feminino e no masculino. E o apocopado é o mi ou o mis. Aqui só tem plural e singular, não tem diferença entre feminino e masculino. Relacionado ao pronome tu, ou seja, na segunda pessoa do singular, nós temos o tuyo ou tuyos e o tuya ou tuyas. Então, novamente, tem singular, plural, masculino e feminino. E o apocopado, a gente tem o tu e o tus. Varia só em número. Relacionado ao ele, ella e usted, nós temos suyo, suyos ou suya e suyas. E o apocopado é o su ou sus. Relacionado ao nosotros, ou seja, a primeira pessoa do plural, nós temos nuestro, nuestros, nuestra e nuestras. E o apocopado não tem. Por quê? Quando a gente usa esse pronome, a gente sempre vai usar na forma plena. Não existe forma apocopada dele. O vosotros e vosotras, a gente tem relacionado os pronomes vuestro e vuestros, vuestra e vuestras. E, novamente, também não tem forma apocopada. Quando a gente precisa usar o pronome, a gente sempre usa na forma plena, tá? E o ellos, ellas, ustedes se relacionam aos pronomes suyo, suyos, suya e suyas. E o apocopado su e sus. Como vocês viram, é exatamente igual a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, tá bom? Bom, então, a gente precisa saber que os plenos, os pronomes possessivos plenos, se usam depois dos substantivos. Variam em gênero e número de acordo com o objeto de posse, não a pessoa que o possui. Isso é muito importante. Então, pode ser, por exemplo, um caderno que é de toda uma turma de sala de aula, mas é um caderno. Então, a gente vai usar no singular, porque é um caderno, mesmo que a turma inteira possua, e a turma seja no plural, né? Seja um conjunto de pessoas. Mas quando o objeto é um, ele concorda com o objeto e não com a pessoa que o possui, tá? Os pronomes apocopados, que são os que têm uma letra ou sílaba suprimida no final da palavra, né? Como eu falei com vocês, é como se fosse abreviado, alguma coisa assim. Ficam antes do substantivo, né? Na frente do substantivo. E não variam em gênero, somente em número, como nós já vimos. Nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, vuestro, vuestros, vuestras e vuestras não se apocopam, ou seja, eles sempre se utilizam na forma plena. Então, aqui alguns exemplos. Esta es mi casa. A gente tem aqui o objeto de possessão é casa, né? Então, esse mi está na frente do substantivo, está antes. Então, a gente usa a forma apocopada, né?
E aqui, esta casa es mía, o mía está depois do substantivo, né? Depois do casa. Então, a gente usa a forma plena. Então, a forma plena se usa depois do substantivo e a forma apocopada antes do substantivo. Outro exemplo. Esse es tu libro. Então, antes do substantivo, a forma apocopada. Esse livro es tuyo. Depois do substantivo, a forma plena. Na verdade, quando a gente fala, essas frases têm o mesmo efeito. Falar, esse es mi casa, essa casa es mía, significa a mesma coisa. Porém, a gente enfatiza coisas diferentes, né? Quando você fala, esta casa es mía, a gente está enfatizando mais que ela é minha, né? Enfatizando mais a posse. Las mochilas son nuestras. Estas son nuestras mochilas. Então, aqui a gente viu que tanto pleno, tanto antes quanto depois do substantivo, o pronome é sempre pleno, né? Ele não tem forma apocopada. Então, aqui ele está depois de mochilas e aqui ele está antes, mas de qualquer maneira, o pronome da segunda e da primeira e da segunda pessoas do plural não tem nenhuma forma apocopada. Sus materiales están en la mesa. Estos materiales son suyos. Então, suyos porque vem depois do materiales, do substantivo que é possuído, e aqui sus vem antes do materiales, então vem a forma apocopada, certo? Então, mais uma observação que vocês precisam ter atenção. Os pronomes su, sus, suyo, suyos e suya, suyas podem se referir tanto a de él, de ella, de usted, de ellos, de ellas ou de ustedes. Como eu falei para vocês, é igual na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Então, a gente pode ter várias frases aí ambíguas, né? Frases soltas com esses pronomes, a gente não vai saber se está se referindo. Por exemplo, essa frase aqui. Esses materiais são suyos. Se a gente joga essa frase solta, a gente não sabe exatamente a quem eles estão se referindo. Suyos de quem? Dele, dela, deles, delas? A gente não sabe, né? De usted ou de ustedes, né? Que seria a maneira formal de falar. Então, a gente precisa de uma referência para desfazer essa ambiguidade. A gente precisa de uma frase antes que mostre de quem eles estão falando, né? De quem essa frase está falando, para que não fique uma frase ambígua. E, geralmente, a gente tem essa referência de alguma forma dentro dos textos aí que aparecem nas provas. Então, a gente tem que ficar atento para perceber qual é essa referência, de quem está sendo falado, tá? Bom, então é isso por essa aula. Muito obrigada!